Senhor Jesus. Coloque de pé, irmão, do Senhor Jesus. Abra essa Bíblia comigo. Obrigado, tá? No tema da campanha, em 1 Samuel, capítulo de número 17, a partir do verso de número 40. Também estarei fazendo uma oração. Eu sempre gosto de fazer essa oração porque eu aprendi que ela traz o governo dos céus para a minha vida, o governo de Deus para nossas vidas. Curva a vossa cabeça, liga o teu pensamento no trono da glória e converse com o Senhor neste momento. Havindo chamar e eu de Kadosh Shemerá. Tavor, barro terra e acionar, barra elétrica. Assar, chamar, Shemerá, Tolayan, Ramon, Bilhete, Cachê, sorri. Rahano, Lacheriano, e Yeshua e Elashi. Pai nosso que está no mais alto dos céus, santificado, ofertado e eternizado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, aqui na terra exatamente como é aí em cima no mais alto dos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas e nos dê um coração humilde para perdoar aqueles que nos têm ofendido. Pai, não nos deixe cair em nenhum tipo de tentação, mas nos livre de tudo e de tudo o mal. Amém, amém e amém. Está escrito assim em 1 Samuel, capítulo de número 17, a partir do verso de número 40. E tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e a pôs no alforje de pastor e trazia a saber no surrão e lançando mão da sua funda foi-se chegando ao filisteu. Verso 41. O filisteu também se vinha chegando a Davi e o seu escudeiro ia diante dele. Verso 42. E olhando o filisteu e vendo a Davi, desprezou, porquanto era moço e ruivo e de boa aparência. E disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. E disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Verso 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vem contra mim com espada e com lança e com teu escudo. Eu, porém, vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Somente até aqui pode se assentar, dando glória a Deus. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Talvez estarei lendo aqui, pode continuar sentado. Salmo 23, que vai nos dizer assim: o Senhor é o meu pastor e não me faltará. Ele me faz repousar em pasto verdejante, levando-me para junto das águas do descanso e refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Ainda que eu ande pelo vale de sombra e de morte, não temerei mal nenhum, porque tu és comigo, e o teu bordão e o teu cajado me consolam. Verso 5. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transforma. Verso 6. A bondade e a misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha
vida. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Aleluia, Jesus. Pai, estou aqui como um instrumento, Senhor, como um servo fiel, Pai amado, que reconhece tudo aquilo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas, que reconhece a sua majestade, a sua grandeza, a sua soberania, e que está aqui, Senhor, como teu servo, Senhor, para servir a Ti e ser boca sua, Pai amado, para que possa edificar, para que possa transmitir e interpretar aquilo que o Espírito tem a nos dizer por detrás da vida. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, tome o primeiro lugar que é teu por direito aqui nesta noite, Pai amado, porque tudo que acontece neste lugar provém de Ti e não provém de nós. A honra é Tua, a glória, o poder, a majestade, o louvor e toda a nossa adoração. Se deixar, escuta para mim. Se deixar aqui. Irmãos, estamos no elo da campanha, quinto elo da campanha, finalizando a campanha As 5 Pedras de Davi. Falamos aqui sobre a ira, a raiva, falamos aqui sobre o orgulho, falamos aqui também sobre a pedra da vingança e falamos também aqui sobre a pedra do ódio. E diante de todos esses sentimentos, agora nós derrotamos nesta noite sentimento de raiva, sentimento de orgulho, sentimento de ódio, sentimento de mágoas, sentimento aonde queremos fazer a justiça por nossas próprias mãos, porque nós falamos que a vingança ela não pertence a nós, a vingança ela pertence ao Deus Altíssimo. E quando nós entendemos e colocamos a nossa vida na mão de Deus em espírito e verdade, nós entendemos que não somos nós que guerreamos nossas lutas. Ainda que a afronta venha, ainda que a adversidade apareça, nós reconhecemos que existe um general no céu que nunca perdeu uma guerra e que nunca perdeu uma batalha. E Davi entendeu tudo isso. A primeira coisa que nós precisamos entender aqui é que a história de Davi ela não começa no livro de Samuel. A história de Davi ela começa lá ainda no livro de Ruth. Uma moabita, aonde passa por adversidade em sua vida, aonde ela conhece uma mulher chamada Noemi, ao qual o significado de Noemi é doce. Mas as adversidades da vida, Felipe, fez com que essa mulher venha dizer que ela se sente amarga, que ela se sente abandonada por Deus, ao ponto de dizer que o próprio Deus estava contra ela. Noemi agora ela perde os seus filhos, Noemi ela perde o seu esposo, e agora a sua nora Ruth, ela tem a prerrogativa de fazer uma escolha. E que escolha é essa, pastor? A escolha de ficar e a escolha de partir. Mas o que me chama a atenção dentro desse texto é que a escolha a qual Ruth vai fazer, ela vai entender que mesmo em meio à dificuldade, ela vai entender que mesmo em meio às provações, ela vai entender que em meio ao luto, ao choro, ela entendeu que existe um Deus no céu, que ainda no teu momento de angústia, Ele entra e Ele mostra quem é Deus na minha e na tua vida. Ruth entendeu que aquele momento de adversidade, Ruth entendeu que aquele momento que ela estava passando, um momento de luto, um momento de morte, um momento de dificuldade, não podia apagar tudo aquilo que Noemi tinha ensinado para ela sobre quem era o Deus Altíssimo sobre a vida de Noemi, sobre o povo de Israel. Ela faz uma escolha diante de princípios, preceitos e mandamentos. Aqui eu já aprendo algo e quero compartilhar com você. Alguém vai pegar, alguém vai entender isso aqui. A primeira coisa que eu entendo
que ainda que Ruth não processasse da minha e da tua fé, ela teve um encontro verdadeiro com Deus Altíssimo, porque todo aquele que está com o coração aberto para ouvir a palavra de Deus, todo aquele que está com o coração aberto para entender os propósitos de Deus, entende que não é uma dificuldade que pode parar o verdadeiro adorador, entende que não é uma adversidade que vai parar o verdadeiro adorador. Ruth agora entende ao ponto de ela dizer: Noemi, o teu Deus é meu Deus, o teu Senhor é o meu Senhor, e aonde você estiver eu vou contigo. Tu está passando pelo momento de tribulação, tu está passando pelo momento de dificuldade, mas eu entendo que aquele Deus ao qual você me apresentou, ele não mudou, porque ele é imutável. O choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu quero que você entenda nesta noite que o momento que você está passando é apenas uma adversidade, é apenas uma provação de Deus para mim e para a tua vida, para entender até onde nós podemos chegar, para entender até onde nós somos adoradores em espírito e verdade. Será que nós adoramos pelo aquilo que Ele é sobre a minha vida? Será que nós glorificamos no momento de bonança, mas quando vem a hora do choro, Deus não serve mais? Tudo que Deus fez não serve mais para a minha vida? Sabe que o Espírito Santo está dizendo para mim e para você: o momento que você está vivendo não define os planos e os projetos de Deus sobre a tua vida. Ruth entendeu ao ponto de dizer para Noemi: Noemi, o teu Deus é o meu Deus, porque o Deus que tu me apresentou ele é imutável. O teu Senhor é o meu Senhor, e não importa para onde tu vai, aonde você estiver, eu também estou contigo. E quando ela entende esse propósito, as Escrituras nos ensinam que agora elas vão partir, e elas vão chegar diante de um homem chamado Boaz. E quando ela chega diante deste homem, este homem se encanta com Ruth, porque já era um propósito de Deus, já era Deus cuidando e zelando, porque ela entendeu que aquele momento de dificuldade não era um momento para a morte, mas era um momento que Deus estava preparando para algo maior que ela iria alcançar. Alguém vai pegar, alguém vai entender isso aqui. O momento da tua dificuldade não é para a morte, mas é Deus te preparando, te amadurecendo, dizendo: filho, não para, persevera, não para, continua, porque o que eu tenho para você lá na frente é algo bem maior do que você pode imaginar. Então ela encontra esse homem. Quando ela encontra esse homem ela se encanta por Ruth. As Escrituras vão dizer que eles têm um laço matrimonial, e agora eles têm um filho chamado Obed, a qual significa servo. Sabe o que o Espírito Santo palestrava comigo que eu quero ministrar aqui para você nesta noite? As Escrituras nos ensinam que é melhor servir. Que é melhor servir do que? Fala com voz de profeta: é melhor servir do que? O Espírito Santo palestrava comigo: aquele que adora em espírito e verdade, que passa pela tribulação e entende os meus propósitos, entende meus desígnios, entende meus projetos, naquele grande dia se assentará na mesa comigo, e eu serei o seu Senhor, eu servirei a Ele, e Ele se assentará na mesa, eu cearei com Ele, eu cearei com ela, e ela será tratada como filha, porque filho quando se assenta à mesa não come das migalhas, filho quando se assenta à mesa desfruta daquilo que Deus tem de bom e de melhor para poder te dar. Alguém já vai entender isso aqui. No momento da adversidade, é um momento de glorificar, é um momento de adorar, é um momento de entender que Deus não te abandonou, mas é um amadurecimento de Deus para mim e para a tua vida. E quando nós passamos pelo momento de amadurecimento, as Escrituras nos ensinam que nós somos herdeiro e corredeiro daquilo que Deus tem para mim e para a tua vida. Mas Deus jamais vai dar algo para um filho imaturo, a qual ele não suporta pegar a herança daquilo que o pai tem para dar. Eu já vou esmiuçar, vou explicar. Sabe o que o Espírito Santo palestrava comigo? Davi, para poder chegar a rei, precisava passar pelo momento no processo de amadurecimento. Eu falei: Senhor, me fala mais um pouquinho, porque eu preciso entender esse processo. E o Espírito Santo palestrava comigo:
O filho imaturo, ele não se diverte daquilo que é o certo. Alguém já vai entender, alguém já vai pegar isso aqui. Sabe que o Espírito Santo palestrava comigo? Que um filho diante da sua maturidade, ele entra diante dos propósitos daquilo que o pai tem para lhe oferecer. Mas um filho que não entra no processo de maturidade, ele recebe a disciplina daquilo que precisa ser feito diante de um pai. Eu falei, Senhor, me explica porque eu preciso entender esse mistério. E ele falava assim comigo: meu filho, nós precisamos entender que nós estamos vivendo um momento de dificuldade, nós estamos vivendo um momento de adversidade, mas essa tribulação a qual a minha igreja tem passado, esse processo a qual a minha igreja tem passado, nem se compara para aquilo que eu tenho preparado para aqueles que perseverarem e vencerem até o final. Eu falei, Espírito Santo, explica mais um pouquinho porque eu preciso entender. E o Espírito Santo palestrava comigo e dizia: um filho maduro, um filho que entende aquilo que o pai tem para oferecer, o carinho e o amor e os conselhos que o pai tem para dizer. Um filho maduro começa a compreender que o pai tem o de melhor preparado para ele. Um filho maduro começa a compreender que o pai tem o de melhor preparado para ele. Mas o Espírito Santo, eu falei, pai, mas Davi foi desprezado pelo seu pai. O Espírito Santo palestrava comigo. Talvez um homem do terreno, Davi era rejeitado. Talvez um homem do terreno, Davi era desprezado. Mas segundo o meu querer e a minha vontade, ele era segundo o meu coração. Alguém vai pegar isso aqui. Talvez olhe para você e não ter nada. Talvez olhe para você e não ter perspectiva. Mas Deus está dizendo: o que o homem fala de você, para mim pouco importa. O que importa é aquilo que eu penso de ti. O que importa é aquilo que eu tenho preparado para ti. O que o homem tem para te oferecer não chega aos pés daquilo que Deus tem para te oferecer. O que o homem tem para te ofertar não chega aos pés daquilo que Deus tem para te ofertar. Porque para homem tu não pode prestar e não pode valer nada. Mas Deus lá de cima está dizendo: ele perseverou, ele amadureceu. E eu reconheço ele não como o homem reconhece, mas eu reconheço ele segundo o meu coração. Aleluia. Aleluia. E Davi, ele passava pelo pior momento da vida dele. Agora rejeitado pelo pai, agora rejeitado pela família da mãe, agora rejeitado pela família do pai, aonde é excluído de um âmbito familiar. E o Espírito Santo palestrava comigo, eu dizia: pai, Davi tinha tudo para crescer um menino revoltado. Davi tinha tudo para crescer um menino aonde ele olhava sem perspectiva de vida, se sentindo abandonado, se sentindo excluído. O Espírito Santo palestrava comigo: filho, tu ainda não entendeu. Pode uma mãe se esquecer de um filho, mas porventura eu jamais se esquecerei de vós. Davi era rejeitado pelo pai, Davi era rejeitado pela mãe, mas todas as vezes que Davi compôs um salmo, todas as vezes que Davi pegava a harpa, todas as vezes que Davi se prostrava perante os meus pés, todas as vezes que Davi entrava em conexão comigo, eu se fazia presente com ele naquele momento. Alguém já vai pegar, alguém já vai entender isso aqui. Talvez você adentrou aqui no teu coração dilacerado, se sentindo sozinho, se sentindo abandonado, mas Deus está dizendo: eu vi quando as tuas lágrimas caíram, eu vi quando o teu joelho estava prostrado perante o chão, eu vi quando alguém olhava para você e não dava nada, eu vi no teu momento de angústia, no teu momento de solidão, eu estive sempre contigo, eu estive sempre do teu lado, eu nunca te abandonei. Glória a Deus! Maravilha! Glória! Davi agora está diante e já não tem mais um âmbito familiar onde Davi ele poderia estar. Davi agora ele está excluído de uma sociedade, Davi agora ele está excluído de um âmbito familiar. E o Espírito Santo palestrava comigo algo grandioso. Eu falei: Senhor, me explica um pouco mais porque eu preciso entender esse mistério, Pai. Porque nós vivemos uma geração que se o irmão não falar comigo, nós vivemos uma geração se o irmão não me der a parte do Senhor. Nós vivemos uma geração se o meu irmão olhar um pouquinho
E agora, Davi, Pai, um homem segundo o teu coração, que tinha planos, projetos e preceitos diante da tua presença, a qual o Senhor tinha preparado algo grandioso para ele. Davi é rejeitado pelo pai, Davi é rejeitado pela família da mãe, Davi é excluído de um âmbito familiar, mas mesmo assim, Davi te adorava, glorificava e exaltava o teu nome, e buscava uma comunhão contigo, e buscava, Senhor, diante da tua presença, viver aquilo que o Senhor tinha ordenado para que ele pudesse viver. Davi buscava uma intimidade com Deus, Davi buscava viver aquilo que Deus tinha ordenado para que ele viesse viver. Davi buscava entender o que era o Deus Altíssimo sobre a vida dele, e o Espírito Santo palestrava comigo. Eu falei: Senhor, e muitas das vezes nós conseguimos entender os teus planos e teus projetos, e nós não passamos nem pela metade daquilo que Davi passou. E o Espírito Santo palestrava comigo, e ele falava: meu filho, permaneça firme, permaneça. Sabe por quê? Porque no pior momento da tua vida eu estava lá. Quando você pensou em parar, eu estava lá. Quando você pensou em desistir, eu estava lá. Quando te caluniaram, eu estava lá. Quando disseram que você não ia ser nada, eu estava lá. Quando olharam para você e não deram nada, eu estava lá. E quando você pensou em parar, pensou em desistir, eu te peguei pela tua mão, te coloquei de pé e te coloquei no meio de príncipes e princesas, para que eu possa adorar e glorificar e exaltar o meu nome. Eu vou repetir de novo aqui para você entender. Talvez quem está lá fora não dê nada para você, talvez quem está lá fora olhe para você e não tem perspectiva, mas Deus está dizendo: eu ainda tenho plano, eu ainda tenho projeto, eu ainda tenho algo grandioso para poder fazer na tua vida. Glória a Deus, aleluia. E Davi não cresce um homem revoltado. Davi ele cresce um homem segundo o coração de Deus. Davi tinha todos os motivos para poder ter um sentimento de ódio, Felipe. Davi tinha todos os motivos para poder ter um sentimento de vingança. Davi tinha todos os motivos para poder ter um sentimento aonde a ira pudesse tomar. Mas Davi escolheu viver o amor segundo aquilo que Deus queria fazer. Sabe o que o Espírito Santo palestrava comigo? Glória a teu nome, meu Deus. Só pode transmitir amor quem tem amor para dar. Só pode transmitir paz quem tem paz para dar. Porque a boca fala aquilo que o meu do coração está cheio. Se você é uma pessoa rancorosa, você vai transmitir rancor. Se você é uma pessoa que tem um sentimento de ódio, você vai transmitir ódio. Se você é uma pessoa que tem um sentimento de vingança, você vai transmitir um sentimento de vingança. Se você é uma pessoa a qual tem ira dentro do teu coração, você jamais poderá falar ou pronunciar e trazer a paz que excede todo entendimento humano para a vida daqueles que estão ao teu lado. E Davi escolheu adorar, Davi escolheu glorificar, Davi escolheu exaltar ao nome do Deus vivo. Aleluia. Davi não se preocupava com aquilo que pensavam dele. Davi se preocupava com aquilo que Deus estava olhando, para aquilo que Deus determinava sobre a vida dele. Davi não se preocupava com aquilo que falavam dele. Davi não se preocupava com o carinho daquilo que pudesse dar para ele. Davi não estava preocupado em ser usado. Davi estava preocupado em ser aprovado. Vou repetir de novo. Davi não estava preocupado em ser usado. Davi estava preocupado em ser aprovado. Porque tudo aquilo que é usado é descartável e é jogado fora. Mas quando você é aprovado, é para toda eternidade. E o Deus eterno não trabalha com aquilo que é passageiro. Olha para o irmão que está do teu lado e fala assim: um Deus eterno. Fala com voz de profeta para ele entender. Um Deus eterno não trabalha com aquilo que é passageiro. Se Davi tivesse desistido, ele não alcançaria aquilo que Deus tem para a vida dele. Sabe o que o Senhor está dizendo para mim e para você hoje? Não importa o que falam de você, não importa o que pensam de você. O que importa é aquilo que eu determinei sobre aquilo que você vai ser diante da minha presença. Não importa o que acham de você, não importa o que pensam de você. O que importa é aquilo que eu determinei sobre a tua vida na minha presença. É Deus. Aleluia. E muitas das vezes nós estamos muito preocupados com aquilo que estão falando de mim, daquilo que estão falando de você.
ao ponto de largar aquilo no mês que Deus tem preparado. Enquanto eu estou preocupado com aquilo que o irmão está pensando de mim, eu estou me esquecendo daquilo que Deus tem preparado para mim. Vou repetir de novo. Enquanto você está preocupado com aquilo que o irmão está falando de você, você esquece de entender os propósitos que Deus tem para a tua vida. Porque quando eu coloco Deus como prioridade sobre a minha vida, o sentimento de raiva não me toma, o sentimento de orgulho não me toma, o sentimento de vingança não me toma, o sentimento de ódio não me toma, porque eu tenho a paz que excede todo entendimento humano sobre a minha vida. E quando se tem a paz que excede todo entendimento humano sobre a minha e sobre a tua vida, o que fazem contra você não importa. O que importa é que você entende aquilo que Deus determinou para a tua vida. Ah, pastor, me feriram. A Bíblia diz que nós temos que perdoar. E se não tem o sentimento de perdão, não tem como ter a plenitude de Deus dentro de ti. Ah, pastor, falaram mal de mim. Sabe o que as Escrituras vão nos ensinar? As Escrituras nos ensinam: perdoa, porque assim como falaste de ti, da mesma maneira que julgaste, também serás julgado. E quando falam mal de você, enquanto julgam você, e você retruca da mesma forma, da mesma maneira, as Escrituras nos ensinam que da mesma forma que você julgou, da mesma forma você será julgado. Então o sentimento de julgamento, o sentimento de vingança, o sentimento de ódio, o sentimento de raiva e sentimento de orgulho te afasta daquilo que Deus tem preparado para a tua vida. Nos afasta dos propósitos de Deus sobre a minha vida, porque eu tiro o governo daquilo que Deus tem para mim. E eu começo a governar segundo o meu querer, segundo a minha vontade. Mas só que as Escrituras nos ensinam que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Olha para o irmão que está do teu lado aí, mas fala com voz de profeta. Fala assim para ele: por quê? Está fraco para quem vem adorar. Por quê? Você ainda continua segundo o teu querer e a tua vontade. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Meu Deus. Eu não vim aqui hoje para trazer uma mensagem para você pular, não. Eu não vim trazer uma mensagem para você pular, não. Eu vim trazer uma mensagem de reflexão para que nós pudéssemos entender aquilo que Deus tem para nós. O tema dessa campanha é para que possamos derrubar os sentimentos que têm nos afastado da presença de Deus. Você é filho, você é filha. Você é herdeiro ou corredeiro. Você tem algo preparado maior pelo aquilo que Deus tem para a tua vida. E tem pequenas coisas que nós precisamos mudar o gatilho, mudar a nossa vida, que tem nos impedido do Espírito Santo agir sobre a mim, sobre a tua vida. Ah, se mexer comigo, eu vou descer do salto, desce. Ah, se falar de mim, eu vou esquecer que sou crente, depois eu peço perdão a Deus. Faça isso. E nutre o sentimento não daquilo que Deus tem para a tua vida, mas nutre o sentimento daquilo que você mesmo desejou para a tua vida. Davi poderia sim nutrir um sentimento de ódio. Davi poderia sim nutrir um sentimento de raiva. Davi poderia sim ter um sentimento de orgulho. Davi poderia sim ter um sentimento de vingança. Mas Davi escolheu. Davi, ele tinha no seu coração a paz que excede todo entendimento humano. Davi, ele tinha certeza daquilo que Deus era para a vida dele. Davi, ele tinha certeza daquilo que Deus ia fazer para a vida dele. Davi, ele tinha certeza de quem era o Deus Altíssimo sobre a vida de Davi. Olha para o irmão que está do teu lado e fala assim: você tem a certeza de quem é Deus na tua vida? Quem tem a certeza daquilo que Deus pode fazer, irmão, traz o governo do céu para dentro da sua vida. E quando nós somos governados por Deus, pelo poder e pela palavra de Deus manifestada sobre as nossas vidas, nós entendemos que o processo de amadurecimento não é para te matar. O processo de amadurecimento é para te fortalecer.
É Deus determinando, filho. Enquanto você suportar o processo, você vai chegar diante do teu propósito. Olha para o irmão e fala assim: enquanto você suportar o seu processo, você vai chegar no teu propósito. Quantos aqui tem propósito diante da casa de Deus? Quantos aqui tem propósito? Quantos aqui tem propósito diante da presença de Deus? Então entenda, não é um processo, porque o processo ele é necessário, porque sem processo é impossível chegar ao propósito. Mas quando você está diante do teu processo e você quer diminuir o teu processo, você quer fugir do teu propósito, do teu processo, você jamais vai chegar ao propósito daquilo que Deus tem para a tua vida. Talvez você entrou aqui com o coração hoje dilacerado, irmão, pensando em parar, pensando em desistir, pensando de alguma forma, falar: Senhor, hoje é o meu último culto porque eu não aguento mais. E Deus me trouxe aqui para te dizer: suporta só mais um pouquinho, aguenta só mais um pouquinho. Eu sei que o negócio lá está estreito, eu sei que o negócio lá está difícil, eu sei que a afronta está grande, mas suporta só mais um pouquinho, porque quando você entender o propósito, quando você entender o processo, você vai entender o propósito da onde eu quero te levar. Vem, Samuel. Chama os teus filhos para mim, Samuel. Tá. Só que Deus, irmão, Ele não enxerga como eu e você enxergamos. Deus, Ele enxerga diferente daquilo que nós pensamos e daquilo que nós imaginamos. Não é sobre a aparência que você está vivendo, mas é sobre aquilo que você é dentro de você. Vou repetir. Não é sobre a aparência que você vive, mas é sobre a briga interna que há dentro de mim e há dentro de você. Porque só você sabe o propósito que você tem passado diante da tua vida. Só você sabe o propósito que você tem passado, o processo que você tem passado dentro de você. Mas sabe o que Deus palestrava comigo? Eu fico todo arrepiado aqui, sabe por quê? Vou repetir de novo, eu só vou trazer uma mensagem para você pular, para você ficar. O ano está acabando. Traz uma reflexão daquilo que você fez para Deus diante desse todo esse ano que passou. Porque queremos que Deus seja, ou que nós sejamos, a prioridade de Deus. Mas em qual momento você colocou a Deus como prioridade sobre a tua vida? Porque Davi, no momento mais difícil da vida dele, no processo mais difícil da vida dele, Davi sempre colocou o nome do Deus Altíssimo em primeiro lugar. Aleluia! E não era pelo momento que ele estava passando, não era no campo de Boaz abandonado, não. Davi, ele entendeu que ele nunca esteve sozinho e que a companhia de Deus, muitas das vezes, era melhor do que a própria companhia daquilo que ele podia ter. Vou repetir. A companhia de Deus na minha e na tua vida é melhor do que qualquer companhia que possa estar do teu lado. Deus estando diante de você, diante da tua casa, da tua família, do teu projeto, dos teus sonhos, é melhor do que a companhia da tua esposa, é melhor do que a companhia do teu marido, é melhor do que a companhia do teu filho, é melhor do que a companhia do teu vizinho. A presença de Deus, ela precisa ser prioridade sobre a tua vida e sobre a minha vida. E quando você entender, buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, você vai entender o processo, você vai entender o propósito, que quando você coloca Deus como prioridade, seja qual seja a área que você necessita, seja qual for a área que você precisa, se é na área espiritual, familiar, financeira, amorosa, sentimental, não importa, quando Deus é a prioridade, algo diferente acontece na minha e na tua vida. Mas ele precisa ser prioridade. E Davi entendeu que não era a presença do pai, que não era a presença da mãe dele, mas era a presença de Deus que tinha que estar com ele a todo tempo e a todo momento.
Davi entendeu os propósitos que Deus tinha para a vida dele. Davi entendeu aquilo que Deus tinha preparado para ele. E muitas das vezes o que nos afasta de Deus não é o meu e nem o teu pecado. Olha para o irmão que está falando e fala assim: o que afasta de Deus não é o teu pecado. Não é o meu e o teu pecado. Repete de novo: o que afasta de Deus não é o meu e não é o teu pecado. É a falta de reconhecimento diante de Deus em você. Aleluia! É a falta de reconhecimento diante de Deus sobre o meu e sobre o teu pecado, o que fazem separação entre eu e Deus, e não entre Deus e eu. Porque Deus sempre esteve no mesmo lugar, de braços abertos, para que possa te receber. Mas o meu pecado e o teu pecado é que nos afastam diante de sentimentos ao qual nos traz a culpa, ao qual nos traz uma angústia, ao qual nos traz um desespero diante daquilo que nós fizemos na presença de Deus. Apareceu. É porque o primeiro cajado veio para mim, veio para mim o primeiro cajado. Quantas e quantas correrias eu botei na frente de Deus? Quantos e quantos planos, projetos, sonhos que eu coloquei e não chamei Deus para que pudesse participar? Quantas e quantas vezes eu supri o meu querer e a minha vontade e esqueci o querer e a vontade de Deus? Aí quando Deus ele me deu essa campanha, para que pudesse falar do orgulho, para que pudesse falar da vingança, para que pudesse falar do ódio, para que pudesse falar do sentimento que fere a nossa alma e que nos afasta da presença do nosso Senhor Jesus. O sentimento de ira que te cega e muitas das vezes te afasta daquilo que Deus tem para você, te cega diante de propósito que Deus tem para a tua vida. O sentimento de orgulho que não permite que você venha ter um sentimento por alguém, ou que você venha liberar um perdão, ou que você venha diante da presença do Senhor ser perdoado por alguém, porque você não libera o perdão e nem aceita o perdão daquele que tem para te dar. Um sentimento de vingança que aflora muitas das vezes, que nós achamos que é o código de Hammurabi, olho por olho, dente por dente. Você fez comigo, eu vou fazer também. Se passou e não falou comigo, eu também não vou falar. Se não me deu a paz, eu não vou dar paz. Se não falou bom dia, eu não vou dar bom dia. Se não falou comigo, eu também não vou falar. Só que a Bíblia ensina que o maior é o que serve. O maior é aquele que reconhece. O maior é aquele que entende. Não é aquele que faz. Olha para o irmão que está do teu lado assim: não é por fazer. Não é por falar. É por entender os planos de Deus sobre a tua vida. Meu irmão, olha, século 21, aleluia. Aleluia. Vou falar, porque o Espírito Santo está me impulsionando a falar, eu vou falar. Estamos vivendo uma igreja sem credibilidade, uma igreja falida. Porque pessoas têm saído da igreja, meu evangelista, não é pelos atos e atitudes daqueles que estão lá fora, mas é pelos atos e atitudes daqueles que estão dentro. Qual é o sentimento que nós temos nutrido pelos que estão lá fora? É um sentimento de amor, um sentimento de resgate, um sentimento de compaixão, ou um sentimento aonde eu olho e falo: não tem mais jeito. Já falei tantas vezes: não vai mudar não, irmão. Olha para o irmão que está do lado e fala assim: tu mudou. Quem é tu para falar que ele não pode mudar? Eu não sei você, irmão, mas era pobre, perdido, pecador, jogado na mansão do pecado. Mas existe um
Jesus Cristo de Nazaré Aleluia. olhou para mim e disse assim: filho, vem porque eu tenho um propósito contigo. Mas só que para mim chegar diante do propósito que Deus tem para minha vida, eu precisei passar pelo processo de amadurecimento. Eu precisei chorar, Aleluia. eu precisei me prostrar, eu precisei me humilhar, eu precisei entender que Deus, e muitas das vezes pensava: Deus, por que comigo? Deus, tu não está comigo, tu me abandonaste. Eu te aceitei como único suficiente, salvador da minha vida, Senhor, e está dando tudo errado, até o que estava para dar certo estava dando errado, Senhor. Mas Ele está dizendo: suporta o processo. Glória. Para Davi chegar a rei não foi de um dia para o outro, irmão. Davi precisou passar pela afronta, pela humilhação. Davi precisou passar pelo processo que Deus tinha determinado para que ele viesse passar. E qual é o gigante que você tem para derrubar nessa noite? Talvez não seja o ódio, talvez não seja a vingança, talvez não seja a raiva, talvez não seja o orgulho, mas qual é o gigante que você tem para derrubar hoje? Será que você é uma pessoa que não consegue liberar o perdão? Será que você é uma pessoa que guarda mágoa, que guarda rancor, uma pessoa orgulhosa? Uma pessoa que é olho por olho, dente por dente, uma pessoa que tem um senso de justiça, quer fazer justiça com as próprias mãos, uma pessoa que não é capaz de perdoar, uma pessoa que não é capaz de ter sentimento ou compaixão por outras pessoas. Qual é o gigante que você precisa derrubar aqui nessa noite? Qual foi o propósito que você adentrou aqui, Senhor? Aqui eu não aguento mais, Senhor, com as minhas próprias mãos eu não consigo mais. Entre, Espírito Santo, transforma, modifica, porque do meu jeito eu não consigo. Glória a Deus, aleluia. Qual foi o propósito que você adentrou aqui hoje, irmão? Hoje é noite de libertação. Hoje é noite de cura, é noite de transformação. Ah, pastor, mas Davi pecou, Davi errou, Davi adulterou. Mas Davi rasgou a sua veste e disse: Pai, me tira tudo, só não me tire a presença do teu Espírito Santo sobre a minha vida. Glória a Deus, aleluia. Hoje é noite de entender que sem a presença do Espírito Santo nós não somos nada diante da presença de Deus. Aleluia. Porque não é sobre aquilo que você faz, não é sobre o teu erro. Ninguém aqui é santo, todos nós somos falhos e somos pecadores. Mas quando nós reconhecemos que nós erramos diante da presença de Deus, não é pela falha que você comete. Não é pelo pecado que você comete. Não é pelo aquilo que você fala, não é pelo aquilo que você pensa. É o sentimento de arrependimento, aonde eu entendo que eu pequei contra Deus. Mas eu entendo, Pai, tira o que tiver que tirar, mas não tire a tua presença de mim. Porque sem a tua presença eu não posso viver. Sem a tua presença eu não posso continuar. Olha para o irmão que está lá e fala assim, ó: não existe vida fora de Deus. Não existe vida fora de Deus. E aqui eu termino. E o Espírito Santo ele mostrava algo quando eu estava trabalhando hoje, que chegou a constranger a minha alma. Chegou a constranger a minha alma, que o Espírito Santo palestrou. Muitas das vezes nós nos sentimos abatidos, pastor. Muitas das vezes nós transmitimos um sentimento: eu quero parar, eu quero desistir, eu quero jogar tudo no alto. Sentimento de que o Senhor tem me abandonado, sentimento de que o Senhor não tem olhado as minhas orações, não tem orado. Senhor, eu te sirvo em espírito e em verdade, Pai. Eu te adoro em espírito e em verdade. Eu tenho feito a tua obra, eu tenho feito na tua casa. Senhor, por que isso está acontecendo? Pai, por que isso está acontecendo logo comigo, Pai? E quando você olha para fora e vê pessoas que não são da igreja, vê pessoas que estão lá fora, a vida indo tranquilo, indo tudo bem, e você buscando uma
adorando, glorificando, entregando a tua vida ao Pai, e o negócio está estreito, está dando tudo errado, nada vai para frente. O Espírito Santo falava comigo, filho, porque o que você tem, eles não vão ter, porque o que você busca, eles não buscam, porque o que você recebe, eles não recebem, e quanto mais é dado, mais é cobrado, e quando você busca, e quando você adora em espírito e verdade, eles nunca vão ter aquilo que você tem, eles nunca vão compreender aquilo que você compreende, mas aquilo que você compreende e aquilo que você entende não precisa ser retido, não pode ser retido, é preciso ser falado, é preciso ser anunciado. Davi vai dizer: ei Golias, tu pode ter 3 metros de altura, tu pode ter lança, tu pode ter escudo, mas eu tenho um general de guerra que nunca perdeu uma batalha. Enquanto tu grita, eu boto meu joelho no chão, enquanto tu afronta, eu boto meu joelho no chão, enquanto tu grita daí, eu clamo ao Deus Altíssimo, enquanto tu me ameaça, eu elevo meus olhos para um monte de onde vai vir o meu socorro. Davi entendeu que não era pela força do seu braço, Davi entendeu que não era pelo aquilo que ele era, Davi entendeu que era sobre aquilo que estava ministrado sobre a vida de Davi, é sobre aquilo que estava dentro de Davi, era o sentimento que estava dentro de Davi. Quando você nutre o sentimento de ódio, o Espírito Santo não está contigo. Quando você nutre o sentimento de vingança, o sentimento não está contigo. Quando você nutre o sentimento de orgulho, o Espírito Santo não está contigo. Quando você nutre o sentimento de ódio, o Espírito Santo não está contigo. Mas quando você entende que aquilo que está dentro de você é maior do que tudo aquilo que tem para te oferecer lá fora, você entende que você não precisa lutar com as tuas forças, você entende que não é do teu jeito, você entende que não é conforme o teu querer, você entende que não é conforme a tua vontade, mas é conforme o querer e a vontade de Deus sobre a minha e sobre a tua vida. E quando você determina que é o querer e a vontade de Deus, Deus entrega o teu propósito em tua mão, Deus entrega aquilo que Ele tem preparado para você. Mas enquanto você for governante na tua vida, enquanto você for governante dos teus sentimentos, enquanto você for governante na tua mente, enquanto você for governante do teu corpo, você tira o governo do céu da tua vida. E quando você tira o governo do céu sobre a vida e sobre a tua vida, não é mais o centro e o querer e a vontade de Deus, mas é o centro e o querer da tua vontade. Então, se é o centro do teu querer e da tua vontade, vença a sua guerra você. Vença as suas batalhas você. Mas quando eu entendo que diante da presença do Senhor eu sou muito mais do que vencedor, aí eu dizendo: Senhor, eu não posso mudar, eu não posso modificar, mas Tu pode. Senhor, esse sentimento que está dentro de mim, eu não quero sentir mais. Senhor, esse sentimento de raiva, de orgulho, de ódio, eu não quero sentir mais. Entra com o Teu Espírito Santo, transforma, modifica e faz eu ser aquilo que o Senhor determinou que eu viesse ser diante da Tua presença. Se coloca de pé. Feche teus olhos por um momento do Senhor Jesus. Você sabe o que tem te afastado de Deus. Você sabe o que tem te afligido. Só você sabe o que você tem passado por dentro. E muitas das vezes o pessoal olha para você, vê você sorrindo, vê você brincando, mas só você sabe como é que está o teu interior. Só você sabe como é que está por dentro de você. Só você sabe como a tua alma está batida. Só você sabe o processo que você tem passado. Só você sabe as lágrimas que você tem derramado. Mas o Espírito Santo de Deus vai adentrar hoje sobre a minha e sobre a tua vida como um rio de água viva. Vai transformar, vai libertar, vai transformar e vai glorificar o cativeiro. É só para quem crê, é só para quem acredita, irmão. Sentimento de vingança não mais.
sentimento de raiva nunca mais, sentimento de ódio nunca mais, sentimento de orgulho nunca mais, mas tenha paz que excede todo entendimento. É o nome do Deus Altíssimo que vai operar sobre a tua vida, é o nome do Deus Altíssimo que vai reinar sobre a tua vida, é o nome do Deus Altíssimo que vai adentrar aonde o homem não pode entrar, que vai modificar o que o homem não pode modificar, que vai transformar o que o homem não pode modificar. É o Espírito Santo de Deus que vai te convencer dos teus erros, é o Espírito Santo de Deus que vai te convencer das tuas iniquidades, é o Espírito Santo de Deus que vai te convencer dos teus pecados, é o Espírito Santo de Deus que vai te levar ao arrependimento, é o Espírito Santo de Deus que vai adentrar aonde nós não podemos entrar. Se conecte com o céu. Se quiser ficar da mesma forma que você está contigo também, mas fique e fala para ele dentro de uma sinceridade. Mostre para ele dentro de uma sinceridade nessa noite.